Quais são os seus principais projetos e objetivos? Eu acho que um candidato não pode falar ainda em projetos, né? A gente, quando eleito, você aí começa a trabalhar em pensar nos seus projetos. Mas eu posso falar em frentes em que eu pretendo trabalhar, numa área a partir da qual eu vou elaborar os meus projetos. E eu falo genericamente que é a área, eu trabalho em favor dos direitos humanos e das liberdades individuais. E trabalhar pelos direitos humanos e a favor das liberdades individuais é atuar em muitas frentes, né? São projetos que favoreçam, que estimulem, que promovam uma educação de qualidade transformadora e cidadã. Ampliar o acesso à saúde. Ampliar o acesso à saúde quer dizer também as questões de saneamento básico e ambientais. É militar contra o trabalho escravo, que é uma coisa absurda que ainda existe no nosso país, contra a prostituição infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É trabalhar no combate à homofobia, que é um horror no nosso país, né? Ainda se mata muita gente por conta da homofobia, que dito de uma maneira muito simples, a aversão aos homossexuais. Trabalhar no combate ao racismo. Então nós somos um país miscigenado e majoritariamente afrodescendente, ou seja, todo mundo tem um parente, digamos assim, ligado aos negros que aqui vieram e aqui foram escravizados. Então o combate ao racismo também. Eu diria que a minha causa é colorida porque ela tem muitas cores. Ela tem muitas cores. Atuar em defesa dos direitos humanos, legislar em defesa dos direitos humanos, é atuar em muitas frentes. Nessas frentes que eu falei: educação, saúde, ambiente de qualidade. Jean, qual a sua avaliação do governo Lula? Que avaliação eu faço do governo Lula? Bom, primeiro o pessoal tem um candidato a presidente próprio, né? Tem o seu próprio candidato a presidente, que é o Plínio Arruda, que infelizmente não aparece por enquanto na cobertura jornalística da campanha, da corrida, né, presidencial, da campanha. Infelizmente não aparece. Eu espero que esse erro seja corrigido. Eu voto nesse candidato, eu voto no Plínio. Mas se vocês estão me perguntando a avaliação do governo atual, se eu comparo com os governos anteriores, eu diria que minha avaliação é positiva, é mais positiva que negativa, se comparado aos governos anteriores. Eu acho que o governo Lula, o que mancha o governo Lula, o que compromete seriamente o governo Lula, é a corrupção e as concessões que o governo Lula fez a forças que se opõem ao povo, ou que se opõem ao bem-estar do povo. Essa é a grande crítica que eu faço ao governo Lula, e por isso mesmo eu escolhi o PSOL e não o PT para me filiar, porque o PSOL certamente não faria essas concessões. E toda a força do governo Lula reside no Bolsa Família. E por que o Bolsa Família tem esse eco tão forte na alma do povo brasileiro, ao ponto do Lula ser o presidente mais popular da história? Porque a fome é uma desgraça. A fome é uma desgraça. Você dormir e acordar sem a perspectiva de ter o que comer é muito ruim. Todos os outros setores da sua vida ficam inviáveis. Como diz Adélia Prado, é preciso matar a fome de pão para que nasçam outras fomes. Então o Bolsa Família mata essa fome de pão. É um primeiro caminho para livrar alguém de um destino imperfeito, é ele ter o que comer. Como disse o Milton Temer, candidato do PSOL ao Senado, o Lula achou a fórmula porque achou a fórmula perfeita quando ele disse: é barato cuidar da pobreza no Brasil. Mas eu acho que também o Bolsa Família não é uma propriedade do PT, nem do governo Lula, né? O Bolsa Família pode ser uma política pública. O povo brasileiro merece, é uma conquista do povo brasileiro, digamos assim. Não é um patrimônio do PT. Então, nesse sentido, o PT construiu hoje e o PSOL pode construir o amanhã, num país com mais justiça social, que avance mais no sentido da justiça social e das liberdades do que o governo Lula. Para encerrar, convence a gente a votar em você. Convencer vocês a votarem em mim? Por que a gente deveria votar em você? Olha, a cada comício doméstico que eu vou,
eu falo para as pessoas, eu não vou pedir seu voto. Eu fico constrangido em pedir voto às pessoas. Eu digo assim, eu vou expor o que eu penso, eu vou dizer o que eu pretendo fazer, eu vou me apresentar e você compara. E você decide se eu mereço ou não a sua credibilidade, a sua confiança. É o que eu vou dizer. Ao fim dessa entrevista, eu me expus aqui, de maneira honesta, sincera. O que eu pretendo, o que eu pretendo fazer, o que é que eu pretendo defender, qual é a causa que eu estou defendendo, qual é a causa para a qual eu estou trabalhando, me entregando, porque eu estou me entregando mesmo, é trabalho, é muito trabalho. Eu expus aqui, eu acho que agora chegou a hora de vocês compararem se eu mereço ou não o voto de vocês. Se eu merecer o voto, se vocês me derem um voto, saibam que eu vou honrá-lo com a mesma honestidade que eu dei essa entrevista, com a mesma honestidade e compromisso que eu tive na minha vida inteira, que me trouxe até aqui, é o que eu posso dizer. Então, se você acha que depois de me ouvir eu mereço o seu voto, vote em mim. Obrigado. Ótimo, obrigada. Obrigada.